através dos livros. Não tem outro jeito de alfabetizar alguém dentro da literatura, né, que é aprender a literatura desde o gênero literário até as vias de fato, a literatura moderna, a literatura atual, a contemporânea, se você não passar pelo estudo de tudo, dos clássicos, de outros autores. Então, a minha proposta é para que a gente consiga fazer isso agora, nesse próximo mês, né? Ou seja, nas próximas 4 aulas, todos aqueles que não estavam em sala ainda têm a oportunidade de ir lá escolher o seu livro, enviar para mim, que é uma das indicações que tem no exercício da última folha, que seria me enviar nome do autor e do livro. Beleza. Aí eu tenho isso armazenado comigo, e isso definitivo. Por exemplo, quando vocês escolheram um livro, falam, não, eu vou trabalhar em cima desse livro, né? Porque aí eu vou dizer o que vocês vão fazer depois. Quando eu tiver esse título e que você já tiver me enviado, aí você começa a ler, e dentro dessa leitura você vai começar a observar algumas coisas importantes que eu orientarei vocês em um material igual a este aqui, mas que será enviado na segunda-feira, né? Talvez envie antes, né? Não sei se eu vou conseguir, se eu vou ter tempo, mas eu envio na segunda-feira, que é como se fosse um roteiro de perguntas sobre o livro que vocês escolheram. Perfeito? E é coisa simples, não é coisa interpretativa ainda. São perguntas técnicas, perguntas que vão me levar a entender se vocês estão ou não realmente interessados por aquele livro, né? Se aquele livro realmente chamou a atenção, os seduziram e fizeram que vocês possam continuar adiante. Ok? Então, o que eu oriento aos que faltaram? Escolha um livro da sua preferência, de qualquer biblioteca, se tem em casa, de um amigo, qualquer que seja o livro. Vocês não vão ter acesso, infelizmente, à biblioteca do MEI agora. Nesse material até tem o endereço de outras bibliotecas que seriam próximas de vocês aí na região, mas também não vai poder entrar, porque esses lugares estão todos fechados, né? Mas na internet tem tudo isso, viu? Na internet tem muito livro para baixar gratuitamente, tem livro para ler. Eu sei que às vezes é ruim ler no celular, mas tem livro por aí, Escolhe um livro e lê. Escolhe o livro só para você começar a fazer o seu trabalho, tá? Então, vocês vão colocar lá numa folha de papel nova, limpa, íntegra, o projeto que chama Ler para Crer. Por quê? Porque é através da leitura ou do seu próprio convencimento a respeito de vários assuntos que nela você vai se apropriar, né? Que você passa a crer em determinadas verdades, que essas verdades, no caso, seriam suas, né? Ou seja, teorias que você absorve para ver se o resultado dessa ligação dessas ideias, vocês conseguem ter coesão no final e formarem a sua própria ideia, né? Não serem ouvidores apenas de ideias alheias e simplesmente absorvê-las sem qualquer questionamento. Não existe uma necessidade em se interpretar aquilo tudo que é dito e é lido também. Então, é esse exercício que a gente vai entrar agora. Nesse papel que vocês vão colocar lá, projeto Ler para Crer, em seguida coloque o nome do aluno e já na sequência coloque o nome do livro, o autor desse livro, e aí começa a pesquisa. Primeiro, sobre o autor. Quem é esse cara? Quantos anos ele tem? Qual a sua formação? E principalmente quais são as suas outras obras? No momento em que vocês descobrirem isso, é muito possível que vocês também descubram o estilo desse autor. E aí eu vou pedir para que me respondam também qual é geralmente o estilo desse autor. Vocês vão fazer isso de dentro da casa de vocês, pela internet, beleza? Tendo dificuldade ou qualquer problema, falem comigo no individual e eu auxilio numa boa, durante a semana aí. Quando vocês estiverem já carregados dessa informação, que é nome do livro, autor, o texto eu já gostei, já estou lendo, já estou sabendo a respeito dele, de obras que ele já fez,
E eu tenho uma ideia. Eu quero que vocês passem a ideia de vocês sobre o estilo. Por quê? Quando receberem também esse material que vai ser produzido na segunda-feira, que eu vou enviar, é capaz de vocês entenderem que o estilo dele se enquadra em um daqueles padrões que eu vou lá colocar, que nada mais são do que aquilo que a gente conversou na aula passada, que está dentro ou do narrativo, ou do lírico, ou do dramático, que são o início da nossa história em gênero literário. E o que eu vou fazer? Não vou fazer tudo de uma vez. Hoje eu ia começar a falar sobre o gênero lírico. Nós já conversamos um pouco em sala de aula, dei a Bíblia até como exemplo, falei da narrativa. Mas por que nós não vamos falar isso hoje? Porque é muita coisa e tem gente chegando agora. Então vamos dar um tempo essa semana para os nossos amigos que estavam atrasados, que não foram na última aula, para eles se enquadrarem dentro das nossas tarefas, para depois a gente poder, na semana que vem, e durante a semana já também, com esse material que eu vou enviar, começar a discutir sobre o que é atividade. Eu não quero resumo do livro, eu quero entendimento sobre o livro. Se vocês me trouxerem um resumo, vocês vão, no mínimo, passar por cima de várias coisas, porque não dá para você resumir um livro antes mesmo de saber se você gosta dele, né? Então não é isso que vocês têm que se preocupar agora. Eu quero que vocês se preocupem com o primordial, que é o quê? O contexto. Lembre-se, eu sempre falo em toda aula, tudo e qualquer coisa sempre há em volta um contexto que está em nossa volta, o que está acontecendo. Então vocês vão pegar um livro que de repente foi escrito lá na década de 80, né, um romance, caso assim seja, e esse romance está dentro de uma atmosfera dos anos 80. É como a gente conversou no início do vídeo, autores que forem revelar o que está acontecendo hoje estão dentro dessa atmosfera, eles não vão falar sobre, eles são participantes ativos dessa situação, né, dessa circunstância. E esses atores têm por mérito falar a respeito de algo que eles estão vivenciando, né? Essa é a grande sacada de você ler um livro e se reportar àquela, né, se poder se transportar até aquela época qual ele foi escrito, né? Você não faria isso de outra forma, né? Essa regressão só pode ser feita até então, né? Provada fisicamente nos livros, né? E o que eu recebi também, já o nome de alguns livros que alguns colegas escolheram e querem começar a sua leitura. Já respondi para eles que podem continuar e tal, mas é bom que me serviu de exemplo para eu dizer como é que anda a escolha aí do pessoal, né? Eu gostei. Por que eu gostei? Porque tem para todos os gostos, né? Foi escolhido assim, algo que é o que eu acho que alguém escolher, algo que é algo surpreendente e algo que entra dentro de uma... Vamos fazer... É a diversidade da sala. Tem gente de todas as idades. Então, quer dizer que esse gosto poderia variar. Então, o primeiro exemplo dos livros escolhidos foi Pais Inteligentes Formam Sucessores Não Herdeiros, do Augusto Cury. Aí eu diria o seguinte para esse colega que escolheu esse livro. Augusto Cury é alguém que já escreve... acho que ao longo dos últimos 20 anos, eu sei que quando eu tinha, pelo menos há uns 10 anos atrás, que eu estava com dúvidas no mercado de trabalho, na área empresarial, ele tinha livros que se direcionavam também para o comportamento, né, dentro da área corporativa, dentro do trabalho, as relações interpessoais das pessoas nas empresas. Então ele é um escritor sério, que fala sobre um assunto que ele conhece, né? Ele tem formação para isso. Mas esse livro não é uma literatura épica, não é uma literatura usual da literatura romântica. É quase um livro de autoajuda, partindo do princípio que ele, como psiquiatra que ele é, analisa o comportamento humano, entendeu? Ao mesmo tempo que ele passa uma solução, ele também faz uma observação. Ele dá a sua opinião, né, é opinativo, e é dissertativo também, porque ele, como psiquiatra, tem várias experiências em consultório para poder falar sobre aquele assunto. Mas, enfim, ele não pode ser dito como um livro científico, apesar de ter escrito por um especialista psiquiatra.
ele é um livro de autoajuda, né? Ele não vai adiante, ele se compromete em te alertar, mas ele não vai falar para você, na sua reflexão posterior, o que você tem que fazer.